para darmos início ao nosso trabalho de hoje, da nossa reflexão, nós vamos convidar todos para que nós possamos fazer a nossa prece, um texto que é do Espírito de João de Deus, no livro Luz no Lar, onde ele diz assim: meu lar é ninho quente, belo e doce, meu generoso e abençoado asilo, onde meu coração vive tranquilo, na sacrossanta paz que Deus me trouxe. Meu refúgio sereno de esperança, nele encontro essa luz terna e divina, do amor que aperfeiçoa, ampara e ensina, minha alma ingênua e frágil de criança. O lar é minha escola mais querida, doce escola que nunca me confundo, onde aprendo a ser nobre para o mundo e a ser alegre e forte para a vida. João de Deus. Com este belíssimo poema, nós rogamos o amparo da espiritualidade para nesta tarde, meus irmãos, refletirmos sobre as relações familiares. Este tema tão importante, principalmente nos dias atuais, onde todos nós estamos neste lar, nesta escola da vida, nossa escola primeira, onde somos acolhidos pela espiritualidade, quando voltamos para a vida física, este lar que constituímos e temos os nossos filhos, nossos queridos irmãos que retornam ao convívio familiar, que nós possamos refletir a luz do Espiritismo neste momento, as questões referentes às relações familiares. Então, nesse momento, nós pedimos o amparo da espiritualidade, que ampare a todos nós, onde quer que estejamos, para que possamos, Senhor, neste momento, estarmos, cada um de nós, recebendo o amparo, aonde quer que estejamos, para, assim, esclarecer as nossas mentes, consolar nossos corações, orientar a nossa existência à luz do Consolador prometido. Gratidão, Senhor, por mais este momento. Nós vamos, neste momento, projetar um material para que nós possamos refletir juntos, neste momento, buscando, assim, cada um de nós, a reflexão deste momento, com muita paz, com muita harmonia, com muita alegria em nossos corações. Então, quando nós trazemos as reflexões da tarde, nós vamos iniciar lembrando, muito especialmente na obra da Codificação Espírita, do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar do honrar vosso pai e a vossa mãe. Neste capítulo, nós vamos ter considerações de Kardec sobre a piedade filial, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, a explicação de Kardec sobre a parentela corporal e a parentela espiritual, e a ingratidão dos filhos e os laços de família que nos são trazidos pelo Espírito de Santo Agostinho para nos esclarecer. Então, nós poderíamos dizer que este capítulo ele vai nortear sempre as nossas reflexões e as nossas relações familiares, tanto a nossa família carnal, a nossa família material, como a nossa família humanidade. Quando nós olhamos o nosso contexto social, quando nós olhamos para a nossa vida, nós vamos perceber que estamos imersos, todos nós, no contexto de relações, e estas relações a todo momento estão acontecendo. Então, nós vamos hoje, então, aos poucos, colocando, né, a nossa visão, trazendo a visão espírita e colocando alguns comentários dos espíritos amigos. Então, Kardec pergunta na questão 775 de O Livro dos Espíritos: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Quer dizer, qual seria para nós esse momento em que as famílias poderiam relaxar esses laços? Quer dizer, estarmos cada vez mais não dando devido valor a este momento. E os espíritos vão nos dizer que é um recrudescimento do egoísmo. Então, nós vamos ver o quanto é importante
nós observarmos esta resposta dos espíritos amigos, do quanto eles nos trazem este momento onde haveria um aumento do egoísmo, porque são nas relações familiares que nós vamos estreitando os nossos laços, que nós vamos no nosso lar, na nossa família, iniciando uma caminhada para uma vida onde estaremos na sociedade, nos ambientes em que vamos estar, na grande família universal, imbuídos e levando conosco desses momentos que nós levamos em nosso lar, em nossa família. Mas vamos então, lembrando desta questão, que ela é muito importante, mas vamos seguindo as nossas reflexões. O que vem a ser família? No conceito espírita, lá nós buscamos este conceito na obra Estudos Espíritas, Psicografia de Joana de Ângeles. Família, então, é um grupamento de raça, de caracteres e gêneros semelhantes, resultado de agregações afins. A família genericamente representa o clã social ou de sintonia por identidade que reúne espécimes dentro da mesma classificação. Então, lá no livro Estudos Espíritas, Joana vai nos trazer este conceito. Então, nós vamos perceber que são pessoas, são raças, são caracteres de pessoas que se reúnem por uma sintonia de identidade, por um grupo de raças, de caracteres, dentro de uma mesma classificação. Mas também, no livro SOS Família, nós vamos ter lá o espírito de Miguel de Jesus Sardeno, no livro SOS Família, nos dizendo que a família é a unidade básica da sociedade, sua célula primeira. Olha a importância dessa unidade básica da sociedade. E vai nos dizer também que é um laboratório vivo de experiências e aprendizado, uma verdadeira escola para a educação dos espíritos, na sua ansiosa busca pela felicidade, que ainda não é deste mundo, mas que pode nele começar. Então vejamos, meus irmãos, a importância deste laboratório. A importância que é a família, esta célula, esta unidade basilar. É dali que nós formamos os nossos caracteres, é ali que nós vamos nos formando para a nova existência. Este espírito que retorna ao corpo físico, agora em um novo momento, em uma nova experiência, com uma nova situação, para que nós possamos agora replanejar e estarmos de volta para uma nova existência. Então, é nessa escola de educação de espíritos, é essa família unidade básica. Olha a importância da família. E a doutrina espírita vai nos falar que há duas espécies de famílias, neste mesmo capítulo que nós citamos anteriormente. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos. As famílias pelos laços espirituais, através de várias migrações da alma. As segundas, as famílias corporais, são frágeis como a matéria. Se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Então, vejamos que nós temos dois conceitos, nós temos duas divisões que Kardec nos traz em o Evangelho. Então, nós temos as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Nós vamos perceber um pouco melhor essas características, né, agora quando nós trazemos no próximo material. Então, essa família espiritual e família corporal. A família material, ela é estabelecida por laços consanguíneos. Nós nascemos no mesmo lar, né? O que não impede também, né? Nós sabemos que esta família também se forme por uma adoção, onde hoje nós temos muitos processos de adoção, mas que se reúnem naquele lar. Então, esta família, ela tem os laços sanguíneos, né? Ela também pode ser formada por uma adoção. Quantos casais hoje eles adotam? Então, essa família
ela é a família material, que poderá, é óbvio, se transformar na família espiritual. E a família espiritual, ela vai decorrer de afinidade, exclusivamente de afinidade e comunhão de ideias e valores. Então, o que acontece nesse momento em que a gente percebe essa distinção, né? A família espiritual, ela está conosco, uma parte dela na Terra, em lares, em lugares diferentes, mas que quando nos encontramos, pela identidade de ideias, pelas afinidades, nós nos percebemos de imediato. Como, por exemplo, você às vezes conversa com uma pessoa, começa a conviver com ela e você diz, nossa, parece que a gente já se conhece há muito tempo, temos uma afinidade muito grande. E os espíritos vão nos dizer que muitas vezes essa família, esses irmãos que encontramos espalhados em outros lares, em outros ambientes, nos damos mais e temos um relacionamento às vezes melhor do que com aqueles que são os nossos, da nossa família consanguínea, da nossa família corporal. Vai nos dizer também a visão espírita de que o parentesco corporal é estabelecido a partir da necessidade de aprendizado e de refazimento dos erros do passado. Também, né, a partir de aprendizados que nós temos de outras vidas, nós vamos reencontrar para aprendermos uns com os outros, para refazer erros do passado e para estreitar esses laços. E a parentela espiritual, a gente se identifica com facilidade. E na família material, pode ou não ser composta de espíritos afins, ditos parentes espirituais. Nós podemos ter na nossa família material, sim, espíritos afins. E pela característica da família espiritual, nós vamos perceber que são as pessoas que se buscam e têm prazer na companhia uma das outras. Elas têm valores em comum e seu relacionamento é tranquilo e prazeroso. Então, aqui nós temos características diferentes da família material e espiritual. Mas vamos retornar ali e lembrar Kardec quando ele diz que as primeiras, as famílias espirituais, elas são fortalecidas, né, e elas se perpetuam através de várias migrações da alma. E, às vezes, a família material, ela é frágil como os laços da matéria. Mas nós vamos recorrer ao Emmanuel, no livro Consolador, uma pergunta que nos é muito importante e que nós consideramos importante neste assunto que estamos abordando hoje. O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Como é que isso é realizado? Então, Emmanuel nos responde: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além, a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Então, vejamos que esta instituição que hoje está na matéria, que é a nossa família corporal, a nossa família aqui, a gente se comprometeu também na espiritualidade a retornar para desenvolver uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Então, mesmo que nós não tenhamos esses laços de afeto, nós nos comprometemos agora, nessa existência, desenvolver esses laços, de nos reunirmos para desenvolver esses laços. Ainda segue Emmanuel: preponderam nesse instituto divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. Então, quando nós temos já os elos de amor desenvolvidos, nós também vamos ter alguns irmãos que são de momentos do passado que nos geraram ódios, perseguições, mas que nós temos a finalidade de estarmos na família para transfundir em solidariedade fraternal com vistas ao futuro, de nos agora aprendermos pela convivência, pelo dia a dia, a estreitarmos esses laços, a transfundir em solidariedade fraternal. Nós temos aqui também uma pergunta muito importante que nós temos.
que é a paternidade. Nós podemos considerar como missão a paternidade? Então, vejamos, quando nós planejamos na espiritualidade, conforme aqui nos diz Emmanuel, planejamos na espiritualidade esta família, para que esses elos se transfundam, para que nós possamos nos comprometer agora a uma construtiva fraternidade. Esses espíritos que, quando nós formamos um lar, reencarnamos e somos acolhidos, mas quando nós chegamos à Terra, nós vamos encontrar no nosso lar aquele que são os nossos pais. E esses pais, eles têm uma missão. É considerada uma missão a paternidade? Kardec pergunta. E os espíritos dizem, é sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever, e que envolve mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa dando uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Então, quando a gente renasce na Terra, quando nós trazemos nossos filhos, aquele ser, aquele bebê que chega é um espírito imortal, que tem toda uma caminhada e que precisa agora de um direcionamento. E a doutrina espírita nos traz esta missão importante, esta missão de todos nós que temos a paternidade, que é colocarmos agora este filho que está sob nossa tutela, os dirigir na senda do bem. E quando Santo Agostinho fala, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo 14 que estamos estudando, quando ele diz assim, ó espíritas, compreendei o grande papel da humanidade. Compreendeis que quando gerais um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. E inteirai-vos dos vossos deveres, e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Eis a missão que vos está confiada. Então, uma das nossas grandes missões é aproximar a alma de nossos filhos, os nossos pais, de nos aproximarem de Deus, para que nós possamos ter agora esta ligação com o nosso Pai Criador. Então, aqui nós trazemos a grande missão dos pais, a paternidade. E o espírito de Teresa de Brito, ela vai nos trazer uns pontos importantes para a orientação equilibrada dos filhos. E ela está lá no livro Vereda Familiar, no capítulo 15, onde ela diz assim, que nós deveremos orientar nossos filhos à consciência da presença de Deus em nossas vidas. Então, aqui já traz e vem bem ao que Santo Agostinho nos traz, de nós aproximarmos as almas dos nossos filhos de Deus. Vai nos trazer também a orientação de que o respeito à vida atual, devemos ter o respeito à vida atual, estendendo ao corpo os cuidados necessários. Vai nos trazer a aproximação da nossa alma de Deus, mas não desprezarmos, termos respeito pela vida que nós temos agora. De nós cuidarmos do nosso corpo, da nossa alimentação, da nossa vida aqui na Terra, com as nossas questões de valorização desta existência que nós temos, que é uma grande bênção estarmos reencarnados neste momento. Que nós, enquanto pais, possamos falar aos nossos filhos do respeito a si mesmo, como integrante e atuante do processo social. Porque nós estamos iniciando a nossa vida na Terra num processo social pequeno, o nosso lar, onde nós vamos aparar as arestas, onde nós vamos conviver, onde nós vamos juntos nos desenvolver. E nesse momento eu preciso me respeitar como integrante desse lar e ter um respeito como no futuro esses pequeninos e todos nós fazemos parte de um processo social. Nós não somos apenas um ser familiar, que vive num contexto familiar. Nós somos espíritos com contextos em processos sociais. Nós estamos na sociedade. Outra questão também é que nós possamos eles vão falar, Teresa de Brito, o desprezo às vacuidades, às futilidades. Que nós possamos
perceber o que realmente tem valor, o que realmente é necessário para todos nós. Também transformar e trabalhar isso com os nossos filhos, o consumismo avassalador. E é uma das questões que nós vivemos muito intensamente, a questão do consumismo. Para que nós possamos perceber que esse consumismo, transformá-lo, esse consumismo avassalador e indevido, como? Em rota de assistência para com os que carecem ao nosso redor. Desenvolvendo o amor ao próximo, para que nós possamos não usufruir de tantas futilidades, de tantos supérfluos, e transformar o consumismo que vige em agora assistência aos nossos irmãos. Valorizar o estarmos com o próximo e auxiliar o próximo nas nossas necessidades. Este também é um dos pontos de orientação para os filhos. Mas lembremos-nos de que os nossos filhos seguirão os nossos exemplos. Então, nós precisamos exemplificar estas tarefas, essas orientações que nós estamos fornecendo aos nossos filhos para uma vida equilibrada. E Teresa de Brito também traz o hábito salutar de estudar serenamente. Nós devemos trazer para os nossos filhos este hábito de estudar serenamente. Não aquele absurdo que nós vemos muitas vezes, que os nossos filhos não têm tempo de brincar, de se descontrair, de conviver em grupo, porque eles precisam estudar, 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 estudar. Nós precisamos ter equilíbrio. Para este equilíbrio é estudar com serenidade, onde nós podemos ter horários, onde nós podemos ter momentos, e não esquecer da importância do brinquedo. Não esquecer da importância de sentar com o nosso filho, de ter descontração, de assistir um bom filme, de brincar, de ter uma convivência, porque isso ele vai levar para a sociedade. Ele vai fazer parte deste contexto no futuro e vai estar inserido na sociedade com esses processos, com essa orientação que nós estamos dando, que começa no lar. Então, Teresa de Brito nos traz algumas recomendações, algumas questões, orientações na formação dos filhos. Processos singelos, mas que são fundamentais. Vai nos trazer, nós gostaríamos de indicar aos nossos irmãos este filme chamado Corajosos. Esse filme, ele traz uma belíssima reflexão. É um filme de uma outra ideologia religiosa, mas que nos traz questões fantásticas dos nossos deveres para com os nossos filhos, onde os pais assinam uma resolução de serem bons pais, de perceber o quanto a vida ela precisa ser entendida no cumprimento dos nossos deveres. Nós não vamos ficar falando do filme para não darmos spoiler do filme, mas nós recomendamos este filme para que os nossos irmãos possam apreciar, olhando este filme com o olhar do dever nosso enquanto pais, da responsabilidade que nós temos perante a nossa família. E qual é a função da família? O livro Vida e Sexo, ele vai nos trazer algumas questões sobre a função da família, algumas análises, e nós extraímos deste texto a função educadora e regenerativa. Então, de todas as associações existentes na Terra, excetuando-se naturalmente a humanidade, nenhuma tem mais importante em sua função educadora e regenerativa a constituição da família. Educadora porque é lá que nós nos formamos, é lá que nós iniciamos o nosso processo educacional. E ela é regenerativa, porque ela faz com que a gente, na convivência familiar, vá acertando, vá convivendo neste ambiente, onde cada um de nós é único, é um ser especial, é único, criado por Deus, com destino à felicidade, e que, portanto, para sermos felizes, precisamos desenvolver as nossas virtudes. E é no lar que nós vamos aperfeiçoando isso tudo, buscando esta convivência para que tenhamos uma vida saudável, uma convivência saudável. Então, a educação, essa arte de formar caracteres, ela precisa ser muito bem observada
nas nossas famílias, nos nossos lares. Como nós procedemos, a importância do exemplo, a importância do culto do evangelho no lar, a importância de falarmos de Jesus, de termos exemplos de vida, de sermos pessoas equilibradas, para que nós possamos juntos crescermos em harmonia. E nós gostaríamos de trazer também neste momento algumas reflexões, alguns princípios que devem reger a união familiar. Estes princípios nós estudamos através do Dr. Alberto Almeida na palestra Família, uma jornada de amor. E Dr. Alberto vai nos trazer algumas reflexões. Primeiramente, ele vai nos falar de que a família, ela precisa ser sempre um chamamento à amorosidade. Vai nos falar que a família é da família que derivam todos os nossos laços sociais, isso nós sabemos. E que a família é uma lei da natureza. Ela não vai ser revogada. A família não vai deixar de existir. A família não vai ter como acabar, porque nós necessitamos, ela é uma lei. E esta lei, ela vai permanecer. Ela é uma lei natural, ela é um sentido de que nós nascemos, nos desenvolvemos e renascemos na Terra, através desses laços de família. A família vai ser sempre a matriz de uma sociedade. E essa família vai ser mais justa, essa sociedade vai ser mais justa, igualitária, fraterna, solidária, plena, quando nós aprendermos a amarmos como irmãos. Então, quando nós trazemos este princípio, e ele nos traz do pertencimento, que é quando nós precisamos entender que o pertencimento na família é estarmos juntos, vinculados, nos cuidando, incluídos com cumplicidade. Quantas vezes na família material, na nossa família carnal, as pessoas se sentem excluídas? Sabemos que não somos todos afins numa família, mas nós precisamos incluir a pessoa do jeito que ele é, com todas as suas características, com a característica do seu temperamento, do seu comportamento, a maneira específica que ela tem de ser, isto é, com as suas idiosincrasias. Então, neste lar, é preciso acolher, é preciso que aquele espírito que está conosco, que é um espírito imortal e que está neste momento no nosso lar, pertencente ao nosso núcleo familiar, precisa sentir-se de fato pertencente. E como que a gente faz isso? Aprendendo a amar da forma que ele é, sem criar expectativas de alguém que não existe. Porque nós percebemos muitos pais criando um filho que não existe, existe só no seu imaginário. Não consegue conceber aquele filho com as suas dificuldades, com as suas imperfeições. E que é importante, dentro deste pertencimento, que nós possamos entender que existe uma precedência. O que é esta precedência? O valor daquele que veio antes. Então, nós precisamos aprender a valorizar aquele que veio antes, os nossos pais. A autoridade funcional dentro da família é estabelecida pelos pais. Os pais têm esta autoridade, e não autoritarismo, mas autoridade, onde a família, os filhos, nós, enquanto filhos, devemos observar a precedência dos pais. E nós, quando somos pais, devemos ser os norteadores do filho, porque nós viemos antes. Nós já temos experiência e nós estamos na organização daquele lar. E esta autoridade, ela precisa ser centrada na amorosidade, no afeto, para que nós possamos apertar estes laços de família, para que nós possamos ter este ambiente familiar, que é aquela célula base da nossa sociedade, como nós já percebemos. Quando há uma inversão, quando os filhos não reconhecem a precedência dos pais, nós vamos ter uma disformidade da amorosidade, e essa família vai ser disfuncional, ela não vai ser uma família harmônica.
E nós precisamos lembrar desta arte de manejar caracteres que representa esse processo educacional no lar. Então, o primeiro momento é o pertencimento, mas o pertencimento de todos, do jeito que ele é, e respeitando neste pertencimento deste grupo familiar, precisamos respeitar a precedência. Segundo o Dr. Alberto Almeida, nós ainda temos o princípio da reciprocidade e da equidade. O princípio da reciprocidade, ele vem bem a questão para os cônjuges, porque a reciprocidade é nesta relação conjugal de dar e receber. Ora a gente dá, ora a gente recebe. Então, é estarmos numa mesma linha de relacionamento, no sentido de poder, de troca, do exercício do amor. É nesse momento em que nós precisamos alinhar os cônjuges, alinhar o casal, para que ele possa estar trazendo o processo educacional daquele lar, contribuindo para que esses espíritos imortais que aqui se encontram conosco nessa existência, compreendam a autoridade, compreendam. E aí nós vamos ter sempre, muitas vezes, né, no casal, quando não há uma reciprocidade, quando não há aquela questão de é mais frouxo, deixa algumas coisas que o outro não deixa, enfim, tem que ter um acordo, nós precisamos ter um acordo nessa reciprocidade. E nesse exercício de amor, nós precisamos ter uma equidade. O que é essa equidade? Equidade é quando a gente sabe o significado de cada um dos nossos filhos, ou de cada um neste lar, que muitas vezes não são todos filhos biológicos, mas filhos do casal que se junta e cada um tem seus filhos, enfim, da forma que formos constituídos nossa família. O importante é a equidade, que esse significado de que cada um tem o seu lugar, mas cada um tem necessidades próprias, cada um tem as suas questões e precisam ser amados conforme são essas necessidades. Aqui nós vamos lembrar também de um filme que foi O Extraordinário. Para quem assistiu esse filme vai lembrar, né, que o filme gira em torno do menino que tem uma questão, né, na aparência física e ele tem um problema especial, ele é um menino especial. E nesse filme acontece toda uma questão com a irmã, em função de que ela não é notada, né? Quando você não é notado, quando os outros filhos não são notados porque um está em supremacia, perde-se a equidade. Embora se atenda nas necessidades de cada um, é necessário ter esta equidade, de saber o lugar certo de cada um e atender às necessidades de cada um. O que vem nos trazer para o terceiro princípio, que é a autonomia. A autonomia e a questão da identidade, porque cada espírito é único, ele é singular. Então, por exemplo, cada um tem sua vocação profissional, cada um é diferente, cada filho traz uma aptidão e nós devemos respeitá-los e dar-lhes esta autonomia, para que eles possam fornecer e estar dentro de si com seu autoencontro, como nós um dia precisamos nos autoencontrar. E esse exercício de amor que nós devemos fazer no lar, nestas relações familiares, de pertencimento, de reciprocidade, de equidade, de autonomia, de identidade, de conhecermos, é que nós vamos formar estes cidadãos que vão para o contexto social. Então, o lar é o legítimo exportador de caracteres comuns para a vida em sociedade. Aquilo que nós aprendemos no lar, nós vamos projetar para a vida em sociedade. Então, a família que relaxa os seus laços, a família que não consegue atar e estar adequadamente nesses laços, vão para a sociedade e provocam desordem. São cidadãos que não conseguem viver em sociedade. E as observâncias às leis de amor faz com que os participantes possam estar atuando nos diversos grupos sociais. Isso é muito importante para nós percebermos que nós estamos gerando o cidadão do universo, nós não estamos gerando e educando o nosso filho, mas um cidadão
um espírito imortal, alguém que precisa entender das leis, que precisa cumprir estas leis com autonomia. Não porque alguém o está olhando e está cobrando, mas porque ele entendeu as leis. Porque ele compreendeu que existe Deus que rege tudo e que ele sabe que precisa respeitar desde o seu corpo, as suas limitações, os seus cuidados para consigo, para com a sua mente, com o seu coração, com as suas relações. Aquele filho que foi desenvolvido com os cuidados desde que foi para a escola, no seu brincar, na sua vida social, que foi respeitado nas suas escolhas pelos seus gostos, pelas suas necessidades. E que nós assim possamos compreender realmente a importância que é uma família. E estas relações familiares, elas de fato vão nos nortear a toda uma existência. Para que nós possamos, assim, poder nos compreender que Jesus quis falar quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Na verdade, Jesus queria nos dizer a todos nós que nós somos todos irmãos. E que nós geramos nesses pequenos núcleos, nós educamos, nós renovamos, nós nos regeneramos nessas famílias de espíritos afins ou não afins, mas que estamos numa família material, nos relacionamentos dessa família carnal, que vai para uma família maior que a humanidade. E que nós possamos levar essas leis de amor, de paz, de harmonia, que nós criamos no nosso lar. Que nós não venhamos a ter uma família disfuncional, sem respeito às regras, onde não se obedece à precedência, onde nós não temos o respeito aos limites, mas que nós possamos compreender que existe nos lares, que existe no nosso lar, nas nossas vidas, sempre vão existir deveres e direitos, e que nós devemos cumprir com essas leis, que nós devemos compreender, todos nós, a importância do lar na Terra. Nós agradecemos imensamente a oportunidade dessas reflexões, porque todos aqueles que nos ouvem, que nos veem neste momento, sabem que quem mais aprende é o ouvido que está mais perto, e, portanto, tudo que nós falamos serve para a nossa vida, serviu também de orientação aos nossos filhos, e os filhos que a vida também nos traz, como evangelizandos, que temos a alegria de ter uma vida inteira dedicada à evangelização de jovens e de crianças. Então, meus irmãos, gratidão por estas reflexões, que as nossas relações familiares possam cada vez mais estarem despertando nos nossos filhos, nos nossos pais, neste dever, porque um ser que é criado dentro dessa amorosidade, ele jamais vai deixar de honrar pai e mãe. Ele jamais vai deixar de educar seus filhos quando ele for em idade madura. Ele jamais vai deixar de cumprir as regras, as leis da vida. Então, que nós possamos entender o que é este nosso lar, este laboratório de almas. Que os benfeitores espirituais nos amparem, e que nós possamos, como diz aqui João de Deus na estrofe, né? O lar é minha escola mais querida, doce escola em que nunca me confundo, onde aprendo a ser nobre para o mundo e a ser alegre e forte para a vida. Que os bons espíritos nos iluminem nesta grande tarefa, nesta grande missão que é a paternidade. E que nós, enquanto filhos, possamos compreender o que vem a ser honrar pai e mãe e a cumprirmos na terra os nossos deveres. Que as leis que nos regem são de amor e que, portanto, possamos no nosso núcleo familiar exercer a amorosidade, o respeito, a alegria da convivência e que Jesus, o nosso mestre, nos ampare sempre. Gratidão, queridos irmãos, por mais este momento e que Jesus nos ilumine sempre.